Noite, bem-vindos. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Irmãos, eu não sei como cada um de vocês chegou aqui hoje, eu não sei como está o coração de cada irmão, de cada um de nós. Mas uma coisa eu sei, nós temos uma esperança. Nós temos um Deus de milagre. Nós temos um Deus de promessa. E que muitas vezes não é apenas um milagre, e sim um processo. Mas que temos que, como fez Josué, apenas marchar, apenas obedecer, que o grito da vitória é o Senhor quem dá. Às vezes nos apressamos e esquecemos que tem um processo. Como a lagarta, ela não vira uma borboleta de uma hora para outra. Ela tem um processo. E eu creio que o nosso Deus de milagre, o nosso Deus de promessa, é a nossa esperança. Ele age não apenas nesse lugar, ele age onde ele é chamado. Onde ele é chamado, ele está. Onde ele tem espaço, ele está. Cabe a nós abrirmos o nosso coração, darmos espaço ao nosso amigo Espírito Santo, estarmos sensíveis a ele, que muitas vezes nos momentos difíceis não é fácil. Não é fácil. É fácil para quem fala, não para quem vive. Mas o Senhor está conosco. Que essa semana seja uma semana de milagre na vida de cada um dos meus irmãos. Seja uma semana diferente na vida de cada um. Que nós possamos viver em obediência, viver na esperança, na graça do Senhor. Obrigado por cada um que está aqui. Sou muito grata ao Senhor pela vida de cada um de vocês, porque é o nosso amigo que traz cada um para esse lugar. E eu sou eu posso dizer com toda a convicção de que o Senhor me trouxe para esse lugar. Em nome de Jesus, que nós possamos, irmãos, estar sensível, que a palavra dessa noite fique no nosso coração, na nossa mente, que possamos desfrutar do que o Senhor tem para nós. Mesmo no meio das situações difíceis, mesmo no meio da ventania, porque nós não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos na certeza, na esperança do nosso Senhor. Em nome de Jesus, obrigado mais uma vez. Amém. Pastor. As crianças podem ir para o culto infantil. Aleluias. Enquanto as crianças são encaminhadas para o culto infantil, eu te convido a abrir também um texto na palavra de hoje, que é em Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. É o texto da palavra de hoje. E também nós assistimos agora, aqui em vídeo, essa ilustração do milagre de Jesus ao cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. Enquanto você abre a sua Bíblia, mais uma vez, quero dar boas-vindas aos meus irmãos e amigos. O pastor Oli, que está aqui com a gente nessa noite, seja bem-vindo. Marli também, em nome de Jesus. Nosso vizinho Paulo, Maria, bem-vindos. Nós voltando ainda de alguns dias de férias,
O ruim da férias é quando ela acaba, né? Sempre é bom sair. Bom rever também a Márcia, a Loreni. Bem-vindos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia então, queridos, em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 até o 52. Diz assim então o texto: foram para Jericó, e quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, e numerosa multidão também estava com ele, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49, Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram o cego, dizendo: tenha coragem, tenha bom ânimo, ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé o salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo então Jesus estrada afora. Amém? Mais uma vez, Pai, obrigado pela tua palavra, por cada vida que está aqui conosco nesta noite, por aqueles também que nos acompanham na transmissão. Nós queremos te agradecer, Pai, e te adorar e consagrar a ti a palavra desta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. É um tanto difícil, queridos, resumir esse texto, essa mensagem, pelas riquezas que ela contém, pelos princípios espirituais presentes aqui nesse texto, da cura do cego Bartimeu. Trata-se de uma narrativa muito simples, de fácil compreensão, mas que tem aplicações profundas à nossa vida, à vida cristã, à vida das pessoas de um modo em geral. Eu me lembro de uma história antiga de um professor que ele pediu aos seus alunos que escrevesse um texto, uma dissertação a respeito da origem do elefante. Então, 4 alunos de nacionalidade diferente escreveram então esse texto. O aluno brasileiro, ele escreveu então 50 páginas a respeito da origem do elefante. O japonês escreveu um pouco mais, escreveu 120 páginas da origem do elefante. O americano produziu um texto com 250 páginas da origem do elefante. E o alemão, que gosta de escrever, escreveu 500 páginas, mas apenas a introdução da origem ao elefante. Apenas a introdução da origem do elefante. Me lembro alguns professores meus no seminário que pegavam um versículo lá de Romanos, que escreviam 3.000 páginas. Como é que consegue? O irmão Ricardo, que gosta de escrever bastante. Assim também, querido, ilustra o texto dessa noite, que é muito difícil para nós, é um desafio trazer em uma única mensagem as aplicações
do texto de Marcos 10, de 46 a 52, da cura, do milagre do cego Bartimeu. Por isso nós vamos aplicar esse texto durante 4 domingos. Vamos desenvolver esse texto e trazer mais lições profundas para a nossa vida como igreja, também para os nossos amigos. E a primeira palavra desta noite, eu quero te convidar a olhar o versículo 46 e depois lá mais adiante o versículo 51. Mas primeiramente o versículo 46, que traz uma riqueza de informações, mas eu quero te trazer nessa noite um contexto histórico do versículo 46, um contexto histórico e um contexto geográfico desse texto da cura do cego Bartimeu. O texto bíblico ele nos fala que Jesus ele estava saindo de Jericó, e em alguns outros textos que contam a mesma história vão dizer que Jesus estava entrando em Jericó. Outros textos vão dizer que Jesus estava saindo de Jericó e entrando em Jericó. É preciso entender então o contexto histórico e o contexto geográfico de Marcos 10, 46. Historicamente, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Ela aparece já na antiguidade da Bíblia, em Josué capítulo 6, quando o povo de Israel, sob a liderança de Josué, atravessou o rio Jordão e viu ali as suas muralhas caírem por terra diante do poder de Deus. Então, historicamente, Jericó aparece como a primeira cidade de conquista de Josué, junto com o povo de Israel, rompendo ali grandes muralhas. Entretanto, e historicamente, é importante lembrar que nos dias de Jesus existiam 2 cidades com o mesmo nome, de Jericó. A Jericó, essa de Josué, a antiga, que era uma cidade em ruínas, e uma nova cidade de Jericó, um novo povoado de Jericó, que traz riqueza de detalhes na expressão do texto de hoje. A antiga cidade, a mais antiga, a Jericó, que foi destruída nos dias de Josué, após a queda das muralhas. É importante você conhecer o texto que Josué, ele pronunciou uma maldição sobre a antiga cidade de Jericó, logo que ela veio a ruínas. Ele disse que nunca mais Jericó seja reconstruída. E se alguém tentar reconstruir, vai ser pelo sangue ou à custa do sangue dos seus próprios filhos. E a Bíblia diz então que Jericó permaneceu sempre uma cidade em ruínas, simbolicamente uma cidade que demonstrava ali simbolicamente um sinal do juízo de Deus sobre uma nação ímpia. Mas em 1 Reis 16:34 nos conta que um homem, ele tentou reconstruir Jericó, e ele parou porque logo no início que ele começou a reconstruir, ele perdeu o primeiro filho, e depois, quando ele estava quase que fechando a cidade, foi colocar o portão da cidade, perdeu o outro filho. Então a cidade permaneceu em ruína, porque estava embaixo de uma palavra de juízo de Deus, a destruição da antiga Jericó. A antiga Jericó permanece até hoje, ali as suas muralhas. Mas nos dias de Jesus, uma nova Jericó já existia, uma nova cidade foi construída séculos antes de Jesus, mais de 150 anos antes de Jesus. Uma nova Jericó começou a ser construída em uma outra área, não na mesma terra, em uma outra área, e ela foi concluída próximo dos dias de Jesus, num texto que até nós trouxemos ali no dia da celebração de Natal, por Herodes o Grande. E Herodes o Grande, ele construiu uma nova cidade de Jericó, uma cidade próspera, uma cidade que na verdade era para ele uma cidade de descanso, uma cidade como se fosse uma cidade de praia, com aquedutos, enfim, com palácios. Era um lugar onde ele costumava ter
essa nova Jericó como um lugar de descanso, uma cidade próspera, porque ficava estrategicamente em lugar de passagem de comerciantes, em uma estrada, onde facilitava o comércio e a peregrinação de pessoas. E nesse texto, onde se encontra então o cego Bartimeu, na cidade antiga ou na cidade nova? Nenhuma dos dois. O texto diz que o cego Bartimeu está à beira do caminho entre as duas cidades. O cego Bartimeu está à beira do caminho entre as duas cidades, e à beira do caminho era um lugar de peregrinação, onde as pessoas costumavam ir a Jerusalém, enfim, e ele então estrategicamente, ele pedia às pessoas que saíam da cidade ou que entravam na cidade, ele pedia esmolas, ele pedia ajuda. Então o texto nos mostra que o cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho e entre essas duas cidades. Como isso traz para nós também, queridos, uma riqueza de profundo, uma riqueza de simbolismo, porque Bartimeu, ele está entre o passado de destruição, de ruínas, e de um futuro de possibilidade, porque as pessoas olhavam para a Nova Jericó como uma cidade economicamente viável. Simbolicamente mostra Bartimeu entre essas duas cidades, entre ruínas e reconstrução, entre maldição e restauração. Mas é importante lembrar que a Nova Jericó também não tinha muito ali simbolismo da presença de Deus. É preciso entender que a Nova Jericó, ela foi construída, foi concluída, embelezada por Herodes o Grande. E não precisa dizer muito, mas quando você já lê ali o nascimento de Jesus, já sabe, já podemos ali ter uma noção de quem era o rei Herodes o Grande. É aquele mesmo que perseguiu Jesus no seu nascimento e que mandou ali assassinar, exterminar meninos, crianças de 2 anos para baixo na ocasião do nascimento de Jesus. E então, queridos, os historiadores, eles afirmam que a Nova Jericó também, embora sendo uma cidade rica, sendo uma cidade próspera, ela também estava embaixo também de muito sangue derramado, de muita injustiça, baseado mais no egoísmo humano. E enfim, não pense que a Nova Jericó também era um lugar de grandes oportunidades. A Nova Jericó também era um simbolismo de pecado. A prova é, queridos, que o texto revela que, embora a Nova Jericó fosse uma cidade próspera, havia muitos mendigos, havia muitas pessoas doentes que pediam esmolas. Uma cidade próspera quando um povo prospera junto. Amém? Uma cidade próspera quando um povo prospera junto e prospera embaixo da bênção de Deus e não de injustiça. Quantas cidades e países são construídos embaixo de injustiça, embaixo de sangue derramado, embaixo de promoção humana. Mas o cego Bartimeu, ele está entre esses dois lugares, a Jericó antiga e a Jericó nova. Geograficamente, Bartimeu não está dentro da cidade, mas ele está à beira do caminho, em um lugar de transição, em um lugar que podemos dizer assim, um lugar onde é o lugar onde ele precisa tomar uma decisão, ou permanecer em uma vida no passado de ruína, ou uma vida onde ele aproveita a oportunidade para uma vida nova. E é justamente nesse lugar, à beira do caminho, nesse lugar de transição entre o passado de maldição, entre o novo que é construído na época de Jesus, que Jesus passa, que Jesus encontra este homem. Isso também que ele fala muito hoje. Talvez a sua vida, o contexto que você tem vivido, que hoje você está em um momento da decisão mais importante da sua vida, ou continuar
embaixo de maldições do passado, do pecado, de uma vida sem Deus. Ou você pode hoje estar que nem o cego Bartimeu, aproveitar e ouvir a voz de Jesus e dar um passo em direção a Jesus, dizendo para Jesus: eis-me aqui, toma minha vida, faz em mim o que precisa ser feito. Assim como a beira do caminho foi um lugar de transição, foi um lugar de decisão, todos nós em algum momento, hoje também talvez você esteja à beira de um caminho e Jesus está passando aqui. Esse texto traz muitas riquezas de detalhe, porque exatamente o texto diz que Jesus está passando e ele nunca mais passou por aquele mesmo caminho, por aquele lugar, porque Jesus está indo em direção a Jerusalém, e de Jerusalém ele vai à cruz, e a cruz ele vai à sepultura, da sepultura ele ressuscitou, e depois ele vai ao céu, e nunca mais ele passou por aquele caminho. Veja o quão importante foi a atitude de Bartimeu, que ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava passando. Querido, quero dizer algo para você essa noite, que hoje pode ser talvez a sua última oportunidade, ou talvez a última mensagem que você ouve falar de Jesus, porque nós nunca sabemos quando será o último abraço, quando será a última palavra, quando será a última mensagem, porque a Bíblia nos mostra o reino de Deus em movimento, Jesus em movimento. A Bíblia diz que ele virá um dia e vai arrebatar a sua igreja e levar o seu povo, e para muitos vai ficar a lembrança: eu estive no domingo na igreja, só que agora ela não está mais aqui. Eu estive junto ao povo de Deus, só que agora o povo de Deus não está mais aqui. A igreja, embora ela tenha um prédio, uma estrutura física, mas a igreja é um organismo vivo em movimento, onde ela está aqui na terra, dando continuidade ao ministério de Jesus. Então, queridos, o ministério da igreja, falando agora para a igreja, falando agora para você, é aquilo que Paulo resume em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Veja bem, transição, a antiga Jericó, eis que tudo se fez novo, uma nova Jericó, simboliza o novo de Jesus na sua vida. Mas o texto continua dizendo que Deus, ele nos deu como igreja, Deus deu um ministério para a igreja. Muitas pessoas ficam tentando entender o que é uma igreja. É muito simples, queridos. A igreja, o ministério de uma igreja é dar continuidade. Diga comigo, continuidade. A igreja, ela continua o ministério de Jesus na terra. Amém? A igreja já tem um papel definido, uma missão definida, e o papel da igreja é dar continuidade ao ministério de Jesus na terra. Ele foi para o céu e ele entregou aos seus discípulos: vão e pregam o evangelho a toda a criação, façam discípulos de todas as nações, batizo e ensino a permanecer até que eu venha. Então o ministério da igreja, a missão da igreja é continuar o que Jesus fazia na terra. E o que Jesus fazia na terra também está muito claro em Lucas 4, Mateus capítulo 4, que Jesus, ele curava pessoas, Jesus libertava pessoas e ele anunciava a elas: é chegado o reino de Deus. E ele tinha uma palavra-chave que já vinha desde João Batista: arrependei-vos. Tome posse, tome uma posição, porque é chegado o reino de Deus na terra. Jesus, então, ele concluiu a sua obra, mas a sua obra ele entregou para que a igreja desse continuidade na pregação do evangelho, chamando pessoas, como disse Paulo, a se reconciliar com Deus. Em 2 Coríntios 5, 17, 18, ele diz: Deus, ele está dizendo às pessoas, gritando às pessoas através da sua igreja: reconcilie-se com Deus. E Jesus então está em um lugar de passagem, e Zaqueu, ele aproveitou esta oportunidade,
ele ouviu falar que Jesus estava passando, e ele começou então a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é essa palavra na semana que vem, a partir do versículo 47, que nós vamos falar sobre o grito de Bartimeu. O grito de Bartimeu, não de Zaqueu, né? Zaqueu também gritou. Lembra da história? Uma igreja tinha um pastor bem velhinho, e o pastor estava pregando sobre o Zaqueu. Só que em vez do pastor falar Zaqueu, ele falava Nicodemos em cima da árvore. E o pastor pregava falando de Nicodemos em cima da árvore. E só que era um pastor idoso, estava há muito tempo na igreja. E aí chegou um obreiro, um diácono, falou assim: pastor, não é Nicodemos, é Zaqueu em cima da árvore. Aí eu pensei: tá bom. E o pastor não queria perder a postura, né? E aí ele pegou e disse assim. Aí Jesus ia se aproximando daquela árvore, e lá estava Nicodemos. E continuou com Nicodemos, ia se aproximando, e lá estava Nicodemos prestando atenção que Jesus vinha. Aí Jesus olhou para o alto e disse: Nicodemos, o que você está fazendo aí? Esse lugar é de Zaqueu. E então, queridos, voltando ao texto, é Bartimeu, e ele está à beira do caminho. E à beira do caminho é uma grande vantagem hoje, se você aproveitar a oportunidade que Jesus está aqui. Amém? Você não está aqui nessa noite por acaso, você não está assistindo essa mensagem por acaso. Você está aqui, Jesus está passando por aqui, você está ouvindo a voz de Jesus, e Ele vai fazer perguntas para você, como Ele fez para Bartimeu. Ele vai fazer perguntas para você, para a sua vida. Então, queridos, essas não são informações não apenas acadêmicas, mas são verdades poderosas. Jesus, Ele encontra pessoas no meio da história delas. A maioria de nós tem um encontro com Jesus no meio da nossa história. Diferente de alguns ou de poucos que já cresceram em um lar cristão, mas a maioria de nós conheceu Jesus no meio da nossa história. A minha vida foi com 16 anos de idade, onde eu entendi que Jesus era tudo que a minha vida precisava. Com 16 anos de idade, voltando de uma festa que eu tinha ido no sábado, às 5 horas da tarde, cheguei em casa, tomei banho, eu vou para a igreja. Naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus, então, Ele encontra pessoas no meio da história da vida delas, exatamente onde elas estão, Jesus encontra. E também, queridos, a respeito da história de Bartimeu, nós olhamos que Bartimeu, ele não nasceu cego, diferente de muitos outros que Jesus curou cegos de nascença. Mas o versículo nós encontramos em Marcos 10:51, que Jesus pergunta: o que você deseja que eu faça? Bartimeu, ele responde para Jesus: Senhor, que eu torne a ver, ou que eu possa ver de novo, que eu volte a ver novamente. Então, queridos, o texto nos mostra nos traz essa revelação, que Bartimeu, ele não nasceu cego, mas em um determinado momento da vida, aconteceu um incidente, aconteceu algo que ele ficou cego. Houve um colapso na sua vida, algo aconteceu, que a vida de Bartimeu mudou completamente, só que não mudou para melhor. E quando o texto fala que Bartimeu, ele está dizendo aqui também, filho de Timeu, está dizendo que ele tem uma família, que ele tem um pai. E se o texto revela que ele é filho de Timeu, significa então, queridos, que o nome da sua família é muito lembrado ainda naquela época. Que a sua família tem uma história, que ele tem uma família, que ele tem um pai, e que
As pessoas conhecem a sua vida, conhecem a sua história, conhecem a sua família, e as pessoas sabem do que aconteceu. Eu vou dizer algo para você que é uma história paralela, não é bíblico, por favor, não estou pregando sobre isso. Mas muitos dizem que Timeu era um homem influente antes do Império Romano, ele era um comandante. Uma história paralela diz isso, tá? Mas isso não é o mais importante. E que algo aconteceu, até quem sabe pela própria investida do Império Romano, que Bartimeu ele veio a ser cego, foi cegado, o pai dele possivelmente foi morto por causa disso. Mas a verdade é, queridos, que Bartimeu é o nome de uma pessoa, ele tem um pai, ele tem uma família, e em um determinado momento na sua vida houve um incidente, e por causa desse incidente, a sua vida é jogada, o seu futuro é jogado na sarjeta, ele é jogado à sorte da vida, e hoje ele depende de outras pessoas para sobreviver. Assim como a vida de Bartimeu, também há pessoas hoje aqui que pela graça de Deus têm uma boa visão física, mas espiritualmente também perderam a visão de Deus há muito tempo. Pessoas que um dia já enxergaram, já viram a glória de Deus, pessoas que já foram profundamente usadas por Deus, que tiveram uma importância, uma relevância no reino de Deus, mas que deixaram de enxergar a partir da luz de Jesus. O pecado, a frieza, deixou os seus olhos cegos, perdidos na escuridão. Espiritualmente falando, pessoas que já tiveram um relacionamento com Jesus, mas que hoje estão cegas espiritualmente, envolvidas por tantas coisas, e que hoje pegaram o versículo 10:51 que fala que precisa voltar a enxergar de novo, precisa voltar, como João diz em Apocalipse 3:21, voltar ao primeiro amor. Amém? Além disso, o nome Bartimeu significa filho de Timeu. Bar quer dizer filho, Timeu quer dizer honrado. O fato de Marco mencionar o nome do pai é incomum e pode indicar que Timeu era conhecido e que a história era lembrada ainda pela comunidade. Por isso a palavra Bartimeu quer dizer filho, e filho honrado, mas que hoje ele está à beira do caminho sem nenhuma honra. Você sabe o que a palavra, o pecado, em algumas culturas, como na cultura oriental, na cultura oriental, a palavra pecado tem um significado profundo de alguém que perdeu a sua completa dignidade, a pessoa que perdeu sua completa honra. Então, quando nós olhamos para Bartimeu, ele hoje é um homem que não descreve um filho amado, não descreve um filho honrado, mas alguém que está em uma situação de completa desonra, em completa vergonha, em completa frustração, sem visão, sem direção, sem perspectiva de futuro. Mas o texto não para aí. O texto nos traz uma revelação profunda de que ele já tinha ouvido falar de Jesus, e quando ele ouve novamente que Jesus está passando, ele aproveita a oportunidade e ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Bartimeu não é apenas um cego mendigo,
É um homem que tem um nome, tem uma história, tem uma identidade, tem um passado. Hoje você conheceu a história historicamente de duas cidades, a antiga Jericó. Uma cidade embaixo de maldição, uma cidade embaixo de juízo. Lembre-se que muitas vezes a cidade também reflete muitas características da presença do pecado. Muitas vezes também, queridos, o ambiente dentro de casa reflete também, muitas vezes, a presença do pecado. Muitas vezes até a forma como a pessoa se veste representa, muitas vezes, um ambiente da presença do pecado. Não é se vestir bem ou não se vestir de uma forma simples, que não tem nada isso a ver com o pecado, mas muitas vezes o próprio cuidado da pessoa, ou muitas vezes o próprio pecado leva a pessoa àquela condição. Muitas vezes a cidade, ela reflete um ambiente do pecado. Mas também uma cidade nova também não significa ali a bênção de Deus, porque muitas vezes é o espírito de Mamon que reina ali, o espírito de injustiça. Porque uma cidade próspera não é só riqueza, a cidade próspera é a presença de Deus refletindo na vida das pessoas. Amém? Assim também, queridos, a presença de Jesus, ela muda o ambiente. A presença de Jesus, ela muda o ambiente, tanto no coração da pessoa, como no seu cuidado próprio, como também o ambiente da sua casa, como também a presença de Jesus muda o ambiente de uma cidade. Eu vou dizer algo para você, que eu e o irmão Val, um dia a gente estava viajando e ele, na verdade não eu e ele, eu e o irmão Ricardo, mas ele mencionou, falou assim: está vendo essa região? Ele falou assim: percebe a vegetação aqui dessa região? Muitas vezes a vegetação, ela reflete se a presença de Deus está naquela região ou não, que muito depende daqueles que cultivam aqueles lugares, e muito representa aqueles que estão, quem é adorado naquele lugar. Ele falou assim: já percebeu que em alguns lugares a vegetação ela é verde, ela é bonita, em outros lugares a vegetação ela é seca e a vegetação não tem vida, e são lugares que eram para ser lugares prósperos. E é isso, queridos, se o pecado está na vida de uma pessoa, reflete no ambiente, no seu entorno. Por isso a importância, queridos, de você abençoar a sua casa, como eu estava falando ali, abençoar a sua família, abençoar os seus animais, abençoar aquilo que Deus te dá, orar e abençoar a cidade, orar pelas ruas da cidade, orar pelas encruzilhadas da cidade, orar pelas entradas da cidade, orar pelo governo da cidade, orar por aqueles que têm influência sobre a cidade, para que tenham o temor de Deus. Porque a Bíblia nos diz que no tempo de Israel e de Judá, quando levantava-se um homem de Deus, ele santificava aquela terra, removia altares que não tinham nada a ver com Deus, reestabelecia o culto a Deus, enquanto que outros, como o caso de rei Acabe, começava a fazer aliança com todo mundo, e junto com essas alianças vinham os seus demônios. Por isso que, mesmo num contexto de Jeremias, ali num contexto em que o povo de Israel tinha ido para a Babilônia, Deus disse para Jeremias: manda um recado para aquele povo, orai pela paz da cidade, porque orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês também vão ter paz. Amém? Na prosperidade da cidade vocês vão prosperar juntos. E como isso é muito presente na Bíblia, na vida de uma pessoa que tem um encontro com Jesus.
como muda completamente o ambiente dela. Você não precisa dizer muitas coisas para ela, mas ela logo entende que aquele comportamento que ela vivia, aquele vício que ela vivia, aquele estilo de vida que ela vivia, já não combina mais a partir desse encontro que ela teve com Jesus. Amém? Lembra do filme da Múmia? Do filme da Múmia, em que um dos personagens ali do filme, a múmia vinha em direção a ele, e ele tinha um monte de amuletos, e ele pegou um primeiro amuleto lá e invocou lá contra a múmia que vinha na direção dele e não funcionou. Pegou um outro amuleto e invocou contra aquela múmia que vinha na direção dele e não funcionou. Pegou um outro e não funcionou. E ele pegava ali vários amuletos de várias culturas, né? E vários amuletos, e a múmia vinha contra ele e nada funcionava. E alguém disse: é porque você está usando amuletos que a múmia não está entendendo a tua linguagem. Ela não está entendendo. Muitas vezes, quando nós não conhecemos Jesus, nós precisamos de um monte de amuletos para nos proteger. O ser humano precisa de muitas coisas, queridos, para poder tentar ter prosperidade na vida, ter bênção na vida. Precisa de muitas coisas, fazer muitos trabalhos, de muitos amuletos, precisa de signo, precisa de um monte de coisa, queridos. É como aquela pessoa que está dirigindo um carro e dentro do carro, no retrovisor, tem um monte de amuletos ali para proteger o carro. Mas quando ela entende que Jesus é tudo que a vida dela precisa, ela não precisa mais daquilo ali. Amém? A primeira coisa que ela faz, ela joga aquilo fora, ela enterra, ela destrói. Um dia eu fui visitar uma senhora no hospital, visitando aquela senhora por várias vezes no hospital. Ela falou assim: pastor, eu vou levar alguns dias ainda para voltar para casa, mas eu quero que o senhor entre lá na minha casa agora com a minha filha e ore pela minha casa e abençoe a minha casa. E pastor, eu já dei ordem para minha filha, ela vai pegar tudo que tem ali que não combina com Deus, roupas, tudo ali que não combina com Deus, e eu quero que o senhor leve para algum lugar, faça o que precisa ser feito, mas eu não preciso mais, porque Jesus, quem tem Jesus, tem tudo que a sua vida precisa. Amém? Quem tem Jesus, tem tudo que a sua vida precisa. Fora de Jesus, todos esses outros instrumentos, recursos, são falhos e vão te afundar ainda mais embaixo da maldição do pecado. Mas a partir desse homem, à beira do caminho, que ele ouviu que era Jesus, clamou por Jesus, e foi levado até a presença de Jesus, e Jesus abriu os seus olhos. E eu quero concluir a palavra dessa noite que Paulo diz que assim também como existe uma cegueira física, existe também uma cegueira espiritual que separa o homem de Deus. O diabo, com o pecado, ele cegou as pessoas para não enxergar o que Deus tem para a vida dela. Mas quando a pessoa diz, como Paulo teve um encontro com Jesus, as suas escamas caem por terra, e ele enxerga verdadeiramente quem é Jesus, o Filho de Deus. Amém? Quando você olha da janela da sua casa, ou do ambiente da sua casa para a cidade, como que você vê? Mas eu me lembro de uma senhora que ela olhava da sacada, uma senhora muito rica, próspera. Ela olhava da sacada à noite, da janela do seu apartamento, olhava para a cidade. Uma senhora em um lindo apartamento, em uma vida próspera, mas ela olhava da sacada do seu apartamento para a noite, a luz linda da cidade, ela não conseguia encontrar vida e ver brilho nenhum. Até que um dia ela conheceu Jesus, e agora quando ela olha pela sacada da cidade, ela diz: que cidade linda, a cidade é a mesma, foram os seus olhos que foram abertos para ver segundo a bondade de Jesus. Apaga a luz aqui na frente, nós vamos colocar uma canção,
E nessa canção também você possa se ver aqui nesse texto como o cego Bartimeu e declarar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu estou aqui à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, muda, transforma a minha vida. Vamos ficar em pé, queridos? Descansar um pouco agora. Mesmo que todos não reclamem, sei que tua voz me fará enxergar. Chama o cego Bartimeu que não se calou, mesmo na dor, tua compaixão brilhou como o sol e abriu meus olhos com teu amor. Agora eu vejo, te sigo, Senhor, meu Salvador, meu Salvador. Amém, Jesus. Como o cego Bartimeu, Joguei o manto, deixei pra trás o velho homem, não volta mais. Tua presença me refez, tua palavra me deu outra vez. Mesmo se o mundo não crer, eu vou levantar e te reconhecer. Tua voz me chama pra viver. Mesmo se o mundo não crer, eu vou levantar e te reconhecer. Tua voz me chama pra viver. Chama o cego Bartimeu que não se calou, mesmo na dor, tua compaixão brilhou como o sol e abriu meus olhos com teu amor. Agora eu vejo, te sigo, Senhor, meu Salvador, meu Salvador. Chama o cego Bartimeu que não se calou, mesmo na dor, tua compaixão brilhou como o sol e abriu meus olhos com teu amor. Agora eu vejo, te sigo, Senhor, meu Salvador, meu Salvador. eu quero orar por vidas aqui essa noite. Quero orar por você. Tua voz me chama, De alguma forma, eu respondo sim, teu amor me cura. de uma forma, esse texto, a palavra dessa noite falou ao teu coração. Teu olhar, O amado Espírito Santo falou ao teu coração. voz me chama, eu respondo sim. E até hoje você vive então à beira do caminho entre o antigo e o novo, entre o passado de destruição e entre uma oportunidade de uma nova vida de restauração. Hoje, tendo a oportunidade de ouvir a voz de Jesus e de chamar por Ele, de convidar Ele para fazer parte da sua vida e dar o primeiro passo, Jesus estava passando. E assim como Jesus estava passando, havia também os discípulos de Jesus e uma multidão que estava indo, e Bartimeu entendeu que ele tinha que aproveitar aquela oportunidade e não ficar para trás, não permanecer do mesmo jeito que estava. E hoje o convite de Jesus é o mesmo. Ele está te chamando a dar um passo à frente, a colocar a tua vida nas mãos dele.
entregar teu coração a Ele, convidar Ele para fazer parte da sua vida. Se você nessa noite entende e compreende que Jesus é tudo que a sua vida precisa, se você entende e compreende que Jesus é tudo que a sua vida precisa, eu quero te convidar a vir aqui onde eu estou, como um gesto que você está compreendendo isso, que Jesus é tudo que a sua vida precisa, que você precisa de Jesus, que você quer Jesus na sua vida, que você quer que Jesus dirija a sua vida, que Ele faça uma obra linda na sua vida, que Ele restaure a sua vida. Comece a vir, querido, nós queremos orar por você, orar pela sua decisão, orar pela sua disposição. Se Jesus está falando ao seu coração, eu entreguei minha vida para Jesus com 16 anos de idade, mas temos aqui adolescentes, temos aqui ali atrás crianças, nós temos pessoas com mais idade. E qual é a idade? É o momento que eu ouço a voz de Jesus. Amém? Eu quero te convidar, você está ouvindo a voz de Jesus e deseja que Ele dirija a sua vida. Quero te convidar a vir aqui onde está o pastor. Amém. Não se preocupe, só simplesmente venha, dê um passo, venha. Dê um passo e venha. Não existe nada mágico em você vir aqui à frente, mas está na decisão do seu coração. Na decisão do seu coração em dizer: Jesus, assim como o cego Bartimeu, eu também clamo a Ti e coloco a minha vida em Tuas mãos. Queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que o processo de restauração de Deus comece na sua vida. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra essa noite, por cada vida que está aqui, por aqueles que nos acompanharam na transmissão. Mas há pessoas aqui à beira de um caminho, Senhor. O Senhor vem ao encontro delas no meio da história da vida delas, Pai. E o Senhor nessa noite também dá a oportunidade delas se posicionarem, delas te convidarem, iniciarem um processo de restauração, um processo de cura, de libertação, de vida nova em Ti, Pai. Queremos colocar diante de Ti. Ninguém está aqui essa noite precisa ter vergonha, porque Jesus, Ele não foi à cruz escondido. Jesus não foi à cruz à meia-noite. Jesus, Ele foi à cruz às 9 horas da manhã, ao amanhecer do dia. E a Bíblia diz que Jesus, Ele foi completamente ali despido, maltratado, envergonhado, e mesmo assim Ele orou pelos pecadores. Você não precisa ter vergonha. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que confessa Jesus publicamente, que Ele é Senhor da sua vida, Jesus diz que quando Ele voltar, Ele vai confessar dizendo: esse é meu filho. Ele se posicionou na terra quando ninguém se posicionava, Ele se posicionou. Ele decidiu quando ninguém se decidia. Ele veio quando ninguém vinha. Por isso o Senhor essa noite te convida a dar um passo à frente, a dar um passo em direção a Ele. Aleluia. A se posicionar verdadeiramente. Aleluia. Elias disse: se Baal é Deus, continue lá com Baal. Mas se você crê que Jesus é o único Senhor que a Bíblia diz que Ele é, então se posicione e declare Jesus como Senhor da sua vida. Aleluia. Abandona os ídolos, abandona uma vida sem Deus, se posiciona como o cego Bartimeu. Não fique preso ao seu passado,
não fique preso às feridas do passado, não fique preso aos incidentes do passado, mas creia que Jesus é aquele que faz tudo novo. Aleluia, amém. Alguém essa noite aqui, igreja, feche seus olhos. Alguém essa noite aqui está entregando sua vida para Jesus? Levante sua mão para Ele te conhecer. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Amém. Mais alguém essa noite entregando sua vida para Jesus, se reconciliando com Deus, voltando para a igreja, voltando para o caminho do Senhor? Amém. Alguém essa noite que deseja, já entregou sua vida para Jesus, mas nunca se posicionou no seu batismo? Hoje é o momento de se posicionar também. Amém. Pai, nós abençoamos cada uma dessas decisões, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de encerrar a celebração, queridos, nós queremos te dar a oportunidade também para estar consagrando a Deus os dízimos e as ofertas. Lembre-se que esse é um momento importante na vida da igreja. Nós adoramos a Deus de diversas formas. Nós adoramos a Deus dizendo a Ele: Senhor, eu te adoro. Adoramos a Deus em palavras, em serviços. Nós adoramos a Deus em atitude, mas nós adoramos a Deus também com os nossos recursos, dízimos e ofertas. A igreja precisa dos dízimos e das ofertas. O reino de Deus precisa na terra dos dízimos e as ofertas. Pense nisso. E o apóstolo Paulo, ele diz, 2 Coríntios 7, versículo 6: aquele que semeia pouco, pouco colhe, mas aquele que semeia com abundância vai colher. Então, acredito em oferta para nós é um princípio de adoração a Deus, mas é também um princípio de compromisso com o reino de Deus aqui na terra. Eu só usar um exemplo. Quem é casado aqui, imagina um marido que diz assim: ô amor, para a esposa, eu te amo, né? É uma forma de expressar o amor, dizendo eu te amo. É uma das 5 linguagens do amor: eu te amo. E aí depois ele diz eu te amo, mas não é só em palavras dizer eu te amo. O te amo, esse amor também ele é expressado em serviço, onde ele serve na família, onde ele também é um supridor da sua casa. Imagina aquela pessoa que diz eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas ele não zela pelo cuidado da família, ele não tem compromisso com a família, os recursos que ele recebe, ele gasta do jeito dele, com ele mesmo, da maneira dele. Ele não cuida da esposa, não sustenta sua casa, sua família. Você acha que isso é amor? Não é. É só em palavra. Mas verdadeiro amor é aquele amor que se compromete, é aquele amor de compromisso, onde a pessoa diz que ama a esposa, mas ele trabalha fora e todo o recurso que ele ganha lá fora ele traz e investe na sua família. Assim também é na igreja. Eu amo a Deus, mas nós conhecemos aqueles que verdadeiramente amam a Deus, aqueles que se expressam em palavras, em serviço e também em comprometimento, entregando os seus recursos. Por que um casal, quando os recursos vêm para casa e ele é administrado com sabedoria, aquela família prospera? Assim também, queridos, quando alguém é fiel a Deus nos seus recursos, tem compromisso com o reino de Deus, Deus abençoa, porque Deus tem interesse em abençoar aqueles que abençoam a sua casa e o reino de Deus. Então, durante esse cântico, para encerrar também o culto dessa noite, vai ter um QR Code ali, você pode ter o seu momento de dízimos e ofertas na igreja. Amém? Amém. Deus abençoe.
Amém. Pode tirar o som para nós. Igreja, antes de encerrar o culto dessa noite, lembrando que a nossa próxima celebração é no domingo que vem. Lembrando também, igreja, que no dia 8 de fevereiro nós vamos entregar aqui o material escolar para as crianças cadastradas. São 110 crianças cadastradas que vão receber todo o kit de material escolar para este ano. Nós temos 110 crianças aqui da comunidade cadastradas, né? Aqui no projeto da igreja. E no dia 8 de fevereiro à noite, nós vamos ter aqui uma linda festa e entrega desse material escolar para as crianças. Amém? Mas enquanto isso, como igreja, a gente vai ali se mobilizando, se organizando, vamos organizar todo o material. Em março nós vamos ter também entregas aqui de roupas, a gente tem bastante roupas ali para serem entregues. E também depois em fevereiro nós vamos marcar ali um encontro com a igreja durante a semana. Nós vamos marcar também o encontro do retorno das células também. Tá bom, queridos? Um grande abraço, Deus abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus.